Então, gente, retomando meu programa de vídeos, né? Alguns de vocês devem estar acompanhando, né? Eu tenho um programa de vídeos, né? E eu vou procurando seguir o roteiro. Então, são vários módulos, né? Módulo um, 2, 3 e 4, 5, né? Recapitulando, né? Então, o primeiro módulo é História da Igreja, o segundo módulo é Doutrina Social da Igreja, módulo 3 é Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, módulo 4 é Teologia da História, né? Os teóricos, né? Que retomam a tradição da história da Igreja de analisar teologicamente a história da Igreja, e o 5 é temas variados, né? Então vai variando, né? Claro que, como vocês podem notar, nem sempre eu consigo toda semana lançar um vídeo, né? Então fica essa coisa assim meio espaçada. E o que eu tinha programado originalmente era falar hoje um vídeo sobre história da igreja, né? Falar especificamente da crise da igreja medieval. Então, se algum de vocês acompanha pelos meus vídeos anteriores, eu já falei de cruzadas, inquisição, né? E hoje eu queria falar da crise da Idade Média, né? Uma coisa que é importante lembrar, né? A Idade Média é um período histórico que já está muito afastado de nós, né? Mais de 700, 800 anos de distância de nós, né? Cada vez mais distante e cada vez mais incompreensível, né? Eu até falei isso em vídeos passados, que o homem medieval ele é muito religioso e tudo gira em torno da fé. Então isso é um detalhe muito importante que nós não podemos esquecer. Quer dizer, o homem medieval vive da fé, né? Ele é um homem muito religioso. Então, para entender a crise da sociedade medieval, né? É preciso então recapitular algumas ideias, né? Esse vídeo aqui não pretende ser muito longo. Eu quero falar um pouco da uma espécie de expectativa, né? Que vai contaminar principalmente setores intelectuais, né? Católicos na Idade Média, que é o movimento fundado por Joaquim de Fiori, né? O joaquimismo ou joaquinismo, né? Depende do autor como cita, né? Mas quem foi Joaquim de Fiori, né? Bom, Joaquim de Fiori, ele foi um monge cisterciense, né? Viveu no fim do século XI, começo do século XII, né? Os primeiros anos do século XII, né? Enfim, e o ai, putz. Enfim, na verdade, corrigindo, ele viveu entre 1135 e morreu em 1212, ou seja, viveu na primeira metade do século XII e morreu nos primeiros anos do século XIII, né? Então ele era um monge cisterciense, foi muito importante na época, teve um grande prestígio, né, o Joaquim de Fiori. E ele concebia, né, uma obra, vai ter uma grande difusão na Idade Média, chamada Evangelho Eterno. Joaquim de Fiori concebia a história em 3 fases, né? A primeira fase, tudo sobre inspiração da Santíssima Trindade, né? A primeira fase da história humana seria a Era do Pai, que segundo Joaquim de Fiori do tempo do Gênesis, do Antigo Testamento, os profetas, até a Antiguidade Asiática e Clássica, né? Então essa seria a primeira fase da história da humanidade. A segunda fase, que seria a atual que se vivia na época, né, a época dele, né, Joaquim de Fiori, a Era do Filho, que iria da encarnação do Cristo, sua paixão e ressurreição, né? Ou seja, comecei então com a paixão de Cristo e iria até o período que ele vivia, contemporâneo, né? E uma era que ocorreria depois, começaria em 1250, seria a Era do Espírito Santo, onde começaria a preparação para a parúzia, né, a volta de Cristo, né? Os 1000 anos em que Satanás seria acorrentado e a humanidade começaria a se preparar para o final dos tempos. O embate final entre Satanás e Cristo, o Apocalipse, né? Essa obra, né, esse Evangelho Eterno de Joaquim de Fiori, vai ter uma grande difusão na Idade Média, né? Então, muitos intelectuais vão ler, vão comentar, vão procurar descobrir quando vai ser, se realmente vai acontecer o fim do tempo, né? Agora, uma coisa importante para nós, né, estudiosos da história da Igreja, é o seguinte, gente. Quer dizer, vejam que Joaquim de Fiori, ele entende a história humana dividida em 3 fases. Quer dizer, inevitavelmente vai ser a Era do Pai,
a era do Filho, a era do Espírito Santo, né? Ou seja, há uma divisão, digamos assim, quase que científica da história, né? Então por isso que alguns estudiosos da história da filosofia, da história do pensamento, chegam a comparar Joaquim de Fiori com Marx, com Hegel, com Comte, quer dizer, essa divisão científica da história, né? Claro que é um certo exagero, né? Joaquim de Fiori não tinha essa intenção, né? Era um monge, né? Talvez não tivesse essa sofisticação, né? Montar uma filosofia, enfim, mas enfim. Agora, uma outra coisa importante, né? Como eu falei para vocês, quer dizer, esse movimento dos seguidores de Fiori, né? Ele vai ter uma grande importância porque vai ter uma grande difusão entre os meios intelectuais, né? Os meios monásticos, né? Lembrando que estamos falando do século XII, século XIII. Grande parte dos intelectuais da Idade Média são ligados à igreja, são monges, são religiosos, são padres, né? Entre eles, vai surgir um movimento, né? Considerado herético, né? Os chamados Fraticelli, os espirituais franciscanos, né? Esse movimento, aí vou procurar ser bem breve nesses minutos. O que acontece, gente? Ainda na época da vida de São Francisco de Assis, o próprio São Francisco, no seu testamento espiritual, ele se mostrava abatido, chateado, né? Por quê? Porque ele percebia que aquele rigor, aquela chamada, a pobreza absoluta, o abandono, né? Que era característico da ordem franciscana, não iria sobreviver à vida de São Francisco, né? Então Francisco já dizia, né? Olha, a nossa ordem já não é mais a mesma, né? Quer dizer, não há mais aquele antigo vigor, né? Enfim, então no testamento já uma certa chateação de São Francisco de Assis com esse abandono. Pois bem, vai surgir logo lá pela terceira geração de monges, né? Após a morte de São Francisco, uma grande insatisfação com esse, vamos dizer, abandono, né? Do rigor, do carisma da ordem franciscana, e isso vai levar ao surgimento desse movimento dos fraticelli, né, dos pobrezinhos, né, os espirituais, aqueles que defendiam um retorno às origens da vida monástica, né? E, bom, o que isso tem a ver com o joaquimismo, os seguidores, os leitores, os estudiosos do Evangelho Eterno de Joaquim de Fiori? É muito simples, porque no Evangelho Eterno, Joaquim de Fiori vai dar a entender que o governo ideal da igreja, o governo do mundo, melhor dizer, não só da igreja, né, corrigindo, é o governo dos monges, né? E os fraticelli queriam uma vida monástica, uma vida franciscana totalmente voltada para a pobreza, o abandono, não viver mais em conventos, enfim, a radicalidade de São Francisco de Assis. Então vocês vejam que a doutrina de Joaquim de Fiori, nesse sentido, ela cai como uma luva dentro da ideia do movimento dos joaquimitas, né? Muito bom. Então, os fraticelli, isso é uma outra característica interessante, eles vão se tornar grandes críticos do papado ainda na Idade Média, no século XIII e no século XIV, né? Grandes críticos, né? Inclusive, em outro vídeo, né? Se Deus permitir, daqui a um mês, né? Eu vou gravar esse vídeo, tratando ainda, dando seguimento a essa questão da crise da igreja medieval. Vocês vão perceber que os fraticelli, né, os espirituais franciscanos, vão se tornar grandes críticos do papado, e alguns deles, inclusive, vão alimentar a ideia de uma espécie de um conciliarismo, quer dizer, o clero, né, a cúria romana é indigna, não pode mais governar a igreja, então ela deve ser substituída por um governo de monges, né, de ascetas, né, de eremitas, né? Essa mais ou menos era a ideia, né? Então, bom, nesse primeiro vídeo, gente, né, eu queria introduzir essa ideia, quer dizer, a gente costuma, né, na história da igreja, entender que o século XIII é o século de São Tomás, é o século dos grandes santos, de São Francisco, de São Domingos de Gusmão, etc. Mas já estavam se plantando, vamos assim dizer, as sementes na crise da cultura medieval, né? Aí alguém vai dizer assim, puxa, né, quer dizer, no momento do maior vitória, no auge do cristianismo, já começava a crise. Pois é, mas a história, ela é assim, né, gente? Quer dizer,
é dinâmica, quer dizer, os fatos históricos, né, a sociedade, as pessoas, né, elas evoluem, né, é algo dinâmico, não é estático, né. Enfim, isso nos próximos vídeos eu vou explicar um pouco mais, né, tentar aprofundar um pouco mais a mentalidade medieval, né, nessa Idade Média tardia, do fim do século XIII, começo do XIV. E no próximo vídeo eu vou tratar de um outro assunto muito importante, né, que foi uma renúncia papal, né, enfim, estamos relativamente próximos historicamente de uma outra renúncia do Bento XVI, mas já no século XIII, um outro Papa, né, Celestino V, também renunciou, mas isso aí já fica para um outro vídeo, eu vou explicar com mais calma. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana.